Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo. O vídeo de hoje eu vou estar falando sobre uma pontuação no Codex Vaticano em Lucas 23:43. É uma pontuação que tem sido discutida. Na verdade eu estou estudando o assunto. Graças a Deus eu consegui a tese do Rodrigo Silva. Estou com ela aqui. Estou com a tese do Rodrigo Silva sobre a expressão semerum. E ele faz uma colocação. Por quê? Os códex unciais, como sinaítico, vaticanos e tal, códex unciais como sinaíticos e vaticanos, essa edição que eu tenho aqui do Códex Vaticanos é uma edição antiga, né? Ela é de 1800 e bolinha, né? É uma edição bem antiga. E os sinaíticos e vaticanos, elas não têm pontuação. Os unciais, as letras maiúsculas, as cópias mais antigas do Novo Testamento grego, como papiros e os unciais, eles não têm pontuação, ok? Como eles não têm pontuação, fica algo difícil de dizer. E essa edição que eu tenho aqui, ela não tem a pontuação. Por que ela não tem nenhuma pontuação? Porque na época que foi escaneado o códex, na época que o códex foi escaneado, ele não veio com muitos detalhes. Só que o códex original, ou uma edição que tenha mais detalhes, né, um facsímile que tenha mais detalhes, você consegue ver a pontuação. Mais detalhes do códex onde tem pontuação e por aí vai. Tá? Só que vamos lá, eu vou ler um pequeno trecho da tese dele que ele trata desse ponto no Códex Vaticano em Lucas 23:43. Anotações sobre os testemunhos gregos. Vejamos com mais detalhes alguns aspectos dos manuscritos gregos que oferecem uma limitação da anfibologia para o texto de Lucas 23:43. Códex Vaticano pertence ao IV século. Foi possivelmente uma das cópias feitas sob orientação de Eusébio de Cesareia. Como se sabe, os mais antigos manuscritos gregos geralmente não possuíam pontuação. Nem separação entre as palavras, escrita contínua. Contudo, ocasionalmente um tipo primitivo de pontuação podia ser encontrado em alguns manuscritos. É o caso desse uncial do século IV. Ele possui um ponto subscrito e pratigma, alguma coisa assim, que as letras aqui dessa tese estão bem ruins. Colocado exatamente após a palavra semerum, veja apêndice 3. Considerando a importância dessa primitiva pontuação, é necessário citar nota feita por Arthur Robertson, que em geral o B tem um ponto subscrito para indicar o período e um ponto subscrito para indicar uma breve pausa. Então, um ponto embaixo e um ponto em cima, né? É um ponto sobrescrito e subscrito. É um ponto em cima e um ponto embaixo. Sendo assim, eis a transcrição do manuscrito acompanhado da pontuação indica que ele deve ser lido Kai, epen, ans, autu, amen, lego, opoiese, meron, metemoi. Caramba, que troço doido aqui. É semeron, né? Semeron aqui, que está tudo junto, é mais difícil de ler. Então ele dá um espaço, né? Semeron, te digo hoje, dá um espaço, estarás comigo no paraíso. Essa pontuação obriga que o texto seja lido assim: Amém, digo a ti hoje, vírgula, tu estarás comigo no paraíso. Bruce Metzinger acredita que essa pontuação, bem como os acentos e os sinais de aspiração que aparecem no texto, seja trabalho de um editor tardio, possivelmente do século XIII. Mas G. Stafford e J. Albu chamam a atenção para o fato de que a tinta que compõe as letras do uncial B foi originalmente vazada na cor marrom e as notas em vermelho. Isso, num primeiro momento, confirma a hipótese de Metzinger, de que os séculos mais tarde, um escriba teria inserido as modificações, sublinhando várias letras, colocando sinais de pontuação e notas em várias partes do manuscrito. Ok? O curioso, no entanto, é que em Lucas 23:43, o ponto subscrito está vazado na mesma tinta que compõe as letras originais do manuscrito grego. Por isso, esses autores entendem que esse ponto não é trabalho de um editor tardio, mas deve remontar ao IV século depois de Cristo, ao próprio tempo em que a cópia foi produzida. Seja como for, o Códex B, Códex Vaticano,
usa marcas de pontuação também em outros lugares. O texto de Romanos 8:5, por exemplo, tem um ponto depois da palavra sarca, modelo este seguido pelos manuscritos alexandrino, efraimita e o Codex L, e mais 26 cursivos. O Codex Beza e Parisiense, que é o L, né, provenientes respectivamente do VI século e VIII século, embora não pontuem o texto grego, oferecem uma leitura que também elimina a anfibologia. Ambos ligam o advérbio à frase seguinte, de modo que se lê, hoje estarás comigo no paraíso. O Beza, conforme já foi dito, substitui amém, soi, por legos, soi, lego por tarsei, coragem, o que vincula o semeron à frase met emu esse ento paradeiso. Já o parisiense acrescenta um hot antes de semeron, que de igual modo liga automaticamente o advérbio à frase seguinte. O que ocorre? Esse ponto em Lucas 23:43 é um ponto que, até onde eu tenho lido na tese aqui, eu não li a tese toda, eu vou estar lendo ela completamente para depois trabalhar mais vídeos, porque eu vou estar lendo mais artigos sobre Lucas 23:43 e essa vírgula. Aqui foi sobre o Vaticanos e a vírgula, tá? Mas eu vou estar trabalhando mais porque é uma mudança na vírgula ali, se você colocar a vírgula depois do hoje e a vírgula antes do hoje, você tem uma alteração na compreensão. A vírgula antes do hoje, Jesus está dizendo, te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Está dizendo, hoje você vai no paraíso comigo. A vírgula depois do hoje, eu te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Ele está dizendo que um dia o crucificado ladrão vai estar com ele no paraíso, né? O ladrão arrependido, né? Ou o bom ladrão. Então, essa interpretação dentro da tese aqui do que o Rodrigo Silva tem apresentado nesse livro dele, que é uma discussão que você já tem dentro dos pais da igreja, né? Alguns pais da igreja tinham dificuldade em interpretar esse texto. É bem interessante, então demonstra que sempre manteve essa dificuldade. Mas por hoje, eu gostaria de trabalhar esse tema com vocês aqui. Por quê? Os vaticanos ele não tem a pontuação, mas a pontuação em Lucas 23:43 é original do manuscrito e ele tem pontuação em outros lugares. Pode ser uma vazão de tinta, alguma coisa assim, mas ele tem essa pontuação. Tá? Ele tem essa pontuação aí e também em Romanos 8:5, né? Romanos 8, verso 5, depois de sarca. A pontuação, como diz, te digo hoje estarás comigo no paraíso. Te digo hoje, né? Dizendo que um dia o ladrão vai estar com ele. E você tem uma gama, pelo que ele tem apresentado aqui, tem uma gama de pais da igreja, de versões, que também eles têm essa dificuldade de interpretar e de traduzir esse texto, né? Devido à importância dele, né? Na verdade é um texto chave. Se o cara é imortalista, ele é um texto chave para defender a consciência após a morte. Se o cara for mortalista, ele também é um verso-chave para mostrar, olha, Jesus está dizendo, um dia estará, não está dizendo naquele momento. Então, da maneira como a gente interpreta esse texto, ele vai influenciar na teologia no geral. Né? Na teologia é uma boa colocação, não se forma uma doutrina em cima apenas de um verso, mas ele é um verso-chave, ele é um verso assim, que se você começar a discussão a partir dele e for levando para outros versos da Bíblia, dependendo com o que você ligar, você chega a uma conclusão muito interessante. Tá? Então, o vídeo de hoje foi exatamente sobre isso, comentando essa vírgula, esse ponto que contém no Códex Vaticano, que eu não consigo ver no meu, né, porque é uma edição mais antiga, existe uma edição mais atual, só que ela é muito cara. Tá? E é isso. Tá? Então existe o ponto, e o ponto ele é da mesma cor que as letras originais. Você tem o manuscrito, quando ele é muito antigo, o que acontece? As letras são apagadas, então tanto os sinaíticos quanto os vaticanos, eles foram repassados a tinta neles, né? Só que a tinta era diferente, por exemplo, a tinta era preta, depois foi passada para uma tinta marrom, ou uma tinta dourada, alguma coisa do gênero, então ocorria isso. Só que o interessante de observar é que esse ponto ele é da mesma cor que da tinta original do
manuscrito. Ele acompanha a idade do manuscrito, ele acompanha, né? Existem várias possibilidades, pode ser uma gota de tinta que caiu, mas especificamente ali, só ali, e por aí vai, né? Então você tem especialistas que dizem que o texto, esse ponto ele é da época, né? G. Stanford e J. Bush chamam atenção para o fato que a tinta que compõe as letras no COB foi originalmente vazada na cor marrom, né? E as notas em vermelho. Isso no primeiro momento, confirmo, é que em Lucas, o ponto subscrito está vazado na mesma tinta que compõe as letras originais, né? Página 28, Rodrigo Silva, né? E por aí vai. Então é uma discussão que vai longe, né? E vamos ter tem mais coisas para descobrir, né? Eu acredito. Mas esse é um assunto muito interessante, tá? E vou estar gravando mais vídeos sobre Lucas 23:43 futuramente, ok? Porque eu tenho que ler mais alguns artigos. Mas sobre o ponto de Lucas 23:43, depois do te digo hoje, estarás comigo no paraíso, esse pontinho ele consta no Códex Uncial. É um traço dele que também em Romanos 8, verso 5, e talvez tenha em outros aqui que não foi citado, ok? Fiquem com Deus. Deus abençoe seus estudos. Tamo junto. E, gente, tendo algum artigo, me manda aqui. Pode me mandar um artigo. Me manda um artigo, o link, por favor. Eu estarei lendo também. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.